A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o Devocional da Manhã. E o tema do nosso devocional de hoje é sendo uma referência para o reino. E a mensagem encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Deus espera daqueles a quem Ele chamou que seja uma referência, refletindo a luz dele. E quem segue a Jesus, é impossível não dizer que segue a Jesus, porque não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. A luz, ela vai brilhar, quer você queira ou não. Pedro, antes de negar Jesus, ele foi reconhecido como um dos que seguiam a Cristo. Apesar dele ter dito não, ainda houve ali uma desconfiança. Porque quando a gente anda com Jesus, é inevitável ficar semelhante a Ele. E talvez se você não está sendo parecido com Cristo, está na hora de começar a andar com Ele de fato. Porque muitas vezes estamos escondidos debaixo da religiosidade, da casca da religiosidade, mas é só religião. Não há uma verdadeira transformação de Deus na nossa vida. E aí, quando as coisas apertam, quando a gente tem que realmente refletir Jesus, é o nosso eu que aparece e não Cristo. É o nosso pecado que ainda não foi mortificado, foi a nossa carne que ainda não foi negada, que vem à tona. E as nossas atitudes, em tempos de dificuldades, revelam quem nós realmente somos. Como você tem reagido? Quais são as suas reações? Você está submetido ao Espírito? Porque o Espírito Santo, ele tem frutos. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, como já falamos aqui, a mansidão, é a temperança, é o amor. E se esse fruto ele não é real em nossa vida, ele não transparece no nosso modo de ser, tem alguma coisa errada em nós. O que há de errado no nosso cristianismo é refletido nas nossas atitudes. E está na hora de nós revermos isso. Temos que ansiar por uma verdadeira transformação e não cumprir tarefas apenas, assistir um devocional, orar, ler a Bíblia. Não é suficiente se você não permitir que o Espírito te molde à imagem e semelhança de Cristo, se você não permitir ser verdadeiramente tratado pelo Senhor, se você não aprender a negar o teu eu, se você não aprender a dizer não e a ter uma postura, um comportamento de eleito de Cristo, porque ainda que você não concorde, mas você se submete a esse Deus em amor. Eu estava no círculo de oração e a irmã testemunhou uma situação que ela passou e ela recebeu um conselho da minha avó de tomar uma atitude que era totalmente diferente a que o mundo diria naquele momento. Eu mesma pensei que eu não daria um conselho como aquele, mas o conselho da minha avó para ela foi um conselho de negar o seu eu por amor do Evangelho de Cristo. Porque se ela tomasse uma atitude diferente, escandalizaria o nome do Senhor. Muitas vezes a gente quer deixar a nossa carne falar, a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas o quanto isso vai escandalizar o nome do Senhor? E são essas atitudes que vão definir o nosso verdadeiro cristianismo. Porque nós estamos muito mais preocupados em ser uma referência para o reino do que ser um escândalo. Porque muitas vezes dói na nossa própria carne ter que fazer coisas por amor de Cristo e do evangelho dele. Porque doeu para ele, a cruz doeu e ele fez isso por mim e por você. Então, haverão coisas que você não queria fazer, mas você vai ter que fazer. E haverão coisas que você queria ter feito, você vai ter que deixar de fazer, porque não é a conduta correta para aqueles que são filhos de Deus. Então, nós precisamos, com fé, ter compromisso e autenticidade, sermos cristãos autênticos e sermos autoridade, sermos referência para o mundo lá fora. Temos que ser o sal e a luz do mundo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. E temos que refletir a glória de Deus em cada área da nossa vida. O nosso cristianismo não tem que ficar trancado em quatro paredes, mas eles têm que brilhar para o mundo, para que o mundo possa ver Cristo em nós. Amém. Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por me despertar nesta manhã. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a ser melhor a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.